Enquanto você está aí buscando a melhor câmera do mundo, o melhor equipamento para começar, deixa eu te falar uma coisa, a grande maioria dos clientes não está nem aí para isso. Eles olham outros fatores que vai influenciar do porquê ele vai te contratar. Te dou certeza que não é o equipamento que é o principal fator que vai fazer um cliente te contratar. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu trago esse tema que é um tema muito constante, né? Principalmente para todo mundo que está começando, tem essa visão, qual câmera comprar. Eu mesmo recebo muito essa pergunta, mesmo em tempos de chat GPT, né? A gente acaba recebendo essas perguntas. Mas assim, é compreensível a gente receber essas perguntas porque realmente é uma insegurança. Muitas vezes a gente que está começando pensa que o resultado está diretamente ligado ao equipamento. Realmente o equipamento é um grande motivador de uma grande entrega. Mas eu te dou certeza absoluta que ele não é o fator principal. Ele não é o que vai fazer teu cliente te contratar. Enfim, outros aspectos realmente são muito mais importantes e atributos que talvez você nem pare para pensar vão ser relevantes o suficiente para um cliente chegar e apostar a grana dele em um serviço teu. Tem um fator muito importante que é realmente a tua entrega. Se a tua entrega é muito boa, independente de qual meio que você está fazendo essa captação, ela vai te credenciar a ter clientes potenciais, a ter clientes que te enxerguem como algo que vai resolver o problema delas. Mas também a entrega não é o fator principal. Ele não é o fator principal. O que eu atribuo como fatores principais ou fatores que estão por trás das câmeras que realmente são relevantes para que o teu cliente te enxergue, te veja como um profissional que vai entregar aquele resultado, né? Vai além do equipamento e da entrega. Ele vai muito da tua imagem, de como você se posiciona, como você se comunica, como você aparece para esse cliente. Você está começando, já parou para pensar que um cliente que tem 10 mil reais para investir em um vídeo, ele vai olhar para você de chinela, bermuda, uma camisa, sei lá, de time, falando de maneira toda errada, de maneira muito coloquial e trazendo gírias e palavrões no seu vocabulário. Tu acha que esse cliente ele vai ver credibilidade em você para investir 10 mil reais em um vídeo? Você já parou para pensar nisso, que o teu cliente, a primeira comunicação que ele tem contigo é a visual. Ele vai te olhar, ele vai te julgar logo no primeiro contato. Tem um livro muito bom que eu estou lendo, que eu aconselho muito vocês lerem também, fala muito sobre essa comunicação não verbal, que é o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Então, ele traz muitos exemplos de como a gente acaba julgando as pessoas a partir do que você enxerga nelas de longe. Aconteceu um experimento que uma cientista ela colocou a videoaula de um professor de uma universidade, né, para uma turma que não conhecia esse professor. E ela botou em voz, no mudo, né? E essa turma ela avaliou a partir dos gestos daquele professor, da forma com que ele falava, eles voltaram se aquele professor era bom ou ruim. E o mesmo vídeo ela passou para alguns alunos que já conheciam o professor, mas não tinham aula com ele. Então a avaliação foi muito parecida. Aquele professor ele conseguiu trazer uma percepção para aquela turma, né, que não conhecia, apenas com o seu gestual, a forma com que ele se comunicava, sem voz, a imagem dele. Então, vocês precisam parar para entender que não é só a tua entrega, o teu equipamento, tem um background muito grande que vai te colocar no nível que você quer chegar. Que eu acredito que você está nessa parada para chegar no nível alto. Então, entenda onde você quer chegar, entenda onde é que está o dinheiro, em qual mesa está o dinheiro. Você já parou para pensar, você sentar numa mesa com pessoas que estão falando num nível
alto e você não conseguir se comunicar com essa pessoa, eu não estou falando pessoas falando outras línguas, não. Eu estou falando pessoas falando português, mas trazendo termos técnicos importantes que você acaba se perdendo. Já parou para pensar nisso? Então, assim, você aumentar o teu vocabulário, você ler livros sobre conhecimento pessoal, livros sobre negócios, livros sobre branding, que você precisa entender sobre toda essa estrutura de branding, você vai se colocar em outro nível, se colocar em outra cadeira, sentar em outras mesas. Quando você está fazendo um atendimento dentro do audiovisual, muitas vezes o cliente ele não sabe o que quer, ele não sabe exatamente quantos vídeos ele quer, quantos vídeos ele precisa, qual o formato que ele precisa. A partir do momento que você atua como um consultor, você é o especialista ali que está trazendo uma consultoria para o teu cliente ali naquele atendimento, a chance desse cliente fechar com você é muito maior. Se você chegar para o teu cliente e falar assim, não, cliente, eu tenho um FX3, uma lente tal, não sei o que, fecha comigo. Tu acha que ele vai fechar contigo ou com outro cara que ajudou ele a entender o que ele quer, ajudou ele a economizar a energia dele com algo? Eu dou 100% de certeza que aquele cliente vai fechar com o outro cara, aquele que agiu de uma forma consultiva, que se mostrou, teve postura e ajudou ele na hora de entregar. Então assim, galera, o equipamento ele é importante, ele vai te colocar num nível bacana, ele vai te ajudar a fazer uma entrega. Muitas vezes a gente está numa entrega, sente que aquele equipamento já não está entregando aquilo que você quer colocar numa pós-produção, mas assim, vem muitos outros atributos antes disso. Então, você que está começando, pode gastar o tempo que for vendo review de equipamento, sonhando com equipamento. Um dia eu quero ter essa câmera, um dia eu quero ter essa lente, eu quero operar com esse projeto. Mas se você, a partir de hoje, não começar a se enxergar como o principal equipamento, você realmente não vai chegar lá. Você pode ter o melhor equipamento na mão, mas talvez o nível de consciência que as pessoas têm de você realmente não vai ser legal. E acredite, as pessoas têm uma visão sobre você, lhe conhecendo ou não. Se ela olhar para você, ela vai ter uma visão. Você pode fazer esse experimento com quantas pessoas você quiser. Você pode pegar uma coisa também que tem no livro, como convencer alguém em 90 segundos. Você chega em 5 pessoas. Uma você é muito animado, outro muito triste, outro muito zangado, outra. Você apresenta humores diferentes com essas 5 pessoas. Essas 5 pessoas, se outra pessoa perguntar para ela o que ela achou de você, ela vai ter 5 percepções diferentes. Então, assim, como é a tua atitude quando o cliente chegar na tua mesa? Qual vai ser o humor que você vai trazer? Você vai trazer segurança? Você vai trazer insegurança? Você vai se esconder atrás de um equipamento muito bom para dizer que você entrega muito bem? Para pensar nisso, reflete nisso um pouco, que eu tenho certeza que isso vai te colocar em outro nível. Se você já começar dentro do audiovisual com essa ideia, essa percepção, cara, o jogo muda para você. Você joga outro jogo. Então, eu queria muito ter escutado isso no começo, né? Muitas vezes eu usava blusão GG e tal, largadão. Cara, assim, ó, por favor, não tem problema nisso nenhum. Não tem problema nisso. Não quero que me interpretem mal, dizendo que isso é uma regra. Nossa, tá pagando de playboyzinho. Não é isso. A ideia não é essa. O que eu quero lhe dizer é que onde os clientes que eu quero conquistar hoje, a minha aparência, a minha postura vai refletir no que eles vão ter de percepção sobre mim. Então, eu, Gustavo, não quero mais que eles tenham a percepção que o Gustavo é aquele moleque largado, que usa short, que vai para o trabalho de short, tal. Eu não quero mais isso. É eu que não quero. Se você tem essa visão, se você está feliz com isso, se já está conquistando clientes com isso, massa, legal. Traz algum comentário aqui, comenta aqui pra gente como é que você tem se portado, de que forma você tem se comunicado. Enfim, pode ser algo interessante também. Então, eu quero trazer algo que é geral, algo que é de conhecimento. Existem estudos sobre isso.
Então, que você possa se atentar mais, que a tua entrega vai além do teu equipamento. A tua entrega vai muito do que você é, de como você se porta, de como você se veste, se comunica, e que você tem que apresentar autoridade sobre aquilo. Você é o profissional e você é quem conhece o produto. Então, se esse assunto fez sentido para você, espero que isso tenha te dado um estalo, que você possa realmente entender essa parada, tenha te dado um insight de mudar, de realmente se posicionar de uma forma diferente, de em vez de estar pesquisando sobre câmera, fazendo comparativos, você esteja pesquisando sobre postura, sobre comunicação, sobre oratória, enfim, que você possa ter esse estalo. E se você curtiu, né, se inscreve aí no canal, deixa um comentário aqui o que é que você achou sobre o assunto. Se você tem uma visão diferente, por favor, comunica aqui também, que vai ser muito massa poder trocar essa ideia com você, também quero aprender. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.